Quando a gente fala ali sobre educação domiciliar, e eu quero fazer uma divisão entre, caiu uma formiga aqui, entre o momento que eu faço educação domiciliar, antes e depois, né? Aí eu não sei como vai ficar o vídeo, mas assim, pega a minha mão, o antes e o depois. Pense numa linha, né? Eu vou montar um diagrama sobre isso para explicar bem certinho, mas a questão é a seguinte: do momento que eu tenho o conhecimento da educação domiciliar, antes da educação domiciliar e depois. Quando eu tenho essa linha, eu tenho que pensar o seguinte: no momento que eu decido optar pela educação domiciliar, do momento que eu tenho conhecimento sobre isso, eu tenho uma rotina, eu tenho alguns hábitos. Esses hábitos, eles precisam ser avaliados, a gente precisa conhecer eles. E quando a gente decide, agora eu vou fazer educação domiciliar, eu tenho que pegar esses hábitos, eu tenho que reprogramar eles. Por exemplo, se eu acordava 10 horas e eu tô com um filho, eu não vou mais poder acordar 10 horas, porque ele não vai me deixar acordar 10 horas primeiro, né? Segundo, porque eu quero começar a educar o meu filho e criar uma disciplina nele. Então isso é uma coisa essencialmente necessária. Não tem como a gente fugir, mas aqui em casa a gente vai ser tudo livre e deixar de qualquer jeito. Eu não acredito que esse modelo funcione, tá? Então, assim, decidir fazer educação domiciliar, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Pensar que eu vou precisar reprogramar a minha rotina e criar novos hábitos. Quais são esses hábitos? Esses hábitos, eles têm que ser hábitos bem planejados. Eles têm que ser hábitos pensados, né? Por exemplo, é muito importante uma pessoa que tem filho, se você, por exemplo, não dava atenção sobre isso, almoçar, jantar, tomar café junto, todo mundo na mesa, sentado. Isso é importante. Está criando um hábito. Você está ensinando teu filho a importância de todo mundo estar reunido na hora da refeição. É importante, por exemplo, a gente ter um horário para acordar e um horário para dormir, né? Às vezes, quando tu não tem filho, tu não se preocupa muito com isso. Por exemplo, eu não me preocupava muito se eu ia acordar às 7, às 8, às 10. Se eu vou dormir às 10 da noite, às 11 ou à meia-noite. Então tu não tem muitas referências, mas é importante tu ter pelo menos uma rotina definida entre a família, e se depois os pais têm que ficar acordados por algum motivo, fazer alguma atividade depois, quando a criança está dormindo, a gente já tem isso organizado, sabe que vai conseguir fazer isso depois quando a criança está dormindo. Então toda essa reprogramação precisa acontecer. Mas qual é o ponto de partida para tu entender isso? É parar nesse momento que tu tomou a decisão, parar e pensar: o que eu estou fazendo hoje? Anota, faz uma lista. Eu acordo tal hora, eu almoço tal hora, às vezes eu almoço, às vezes não almoço. Lista tudo. Conhece como está a rotina familiar do pai, da mãe, da criança. Anota tudo isso. E aí depois senta e faz um planejamento de como deveria ser, sem muitas atividades, né? Não queira encher o dia de atividade. Não vai mudar o mundo de dia para a noite ali. E aí começa a fazer uma reprogramação das atividades da casa. Quanto antes começar, mais fácil é. O que eu quero dizer? Você pode começar de uma forma mais firme a educar o filho, ter uma rotina de estudo com a criança a partir de 2 anos, mais ou menos. Mas se você conseguir fazer isso antes, você vai conseguir ter muito mais coisas organizadas antes. Não adianta, às vezes eu ouço uma família falar assim: Emerson, eu vou começar a fazer isso aí porque só quando eu tiver 4 anos. Você não consegue às vezes perceber que quando a criança tiver 4 anos, muita água já passou, já rolou. Então se você conseguir parar antes e reprogramar e ir organizando devagarinho, uma criança com 2, 3, 4 anos, ela já está alfabetizada. Eu conheço várias crianças com 4 anos alfabetizadas, que falam inclusive mais de um idioma com 4 anos, né? Pessoas que eu tenho contato hoje. Então, assim, significa assim que os pais eles começaram a pensar nisso muito antes. Então é importante a gente não querer competir com a escola e poder entender que a gente não precisa esperar a criança ter 4 anos para fazer as coisas, mas também não precisa entupir a criança de atividade das 7 da manhã às 7 da noite. Tem que pensar muito bem nisso. Então reprograme as atividades, avalie tudo o que você quer fazer. Se você quiser, compartilha comigo que eu posso dar uma olhada, posso dar uma sugestão do que eu acredito. Eu venho estudando sobre produtividade, né? Quando a gente fala produtividade na área de trabalho mesmo, há mais ou menos 5 anos. Então, produtividade, planejamento, disciplina, eu tenho reprogramado por várias vezes as minhas atividades há anos. Algumas coisas eu sei que deu certo, outras coisas eu sei que deram errado,
né? Agora, com a chegada do Eric, a gente está mudando outras coisas de novo. É um processo constante de mudança. Não adianta a gente falar assim, ah, vai ser assim, agora vai ser assim para a vida inteira. Mas pelo menos a gente está tentando se organizar. Então é importante fazer isso, tá? É importante conhecer, é importante se conhecer para conseguir fazer as coisas funcionarem. Aí vocês devem pensar, Emerson, por que tu tem falado tanto sobre rotina, disciplina, planejamento ultimamente? Simples. Eu tenho conversado com muitas famílias e eu estou vendo que o problema está na organização. Tudo isso remete à organização. Uma família desorganizada tem muita dificuldade em implantar a educação domiciliar. Depois que tu se organiza, tu pode escolher o método que tu quiser, tu pode comprar o curso que tu quiser e conseguir fazer. Quando uma mãe chega para mim e fala assim, Emerson, eu não consigo ler, Emerson, não tenho tempo para entrar na plataforma e ver os vídeos da Educalar, eu não consigo ter acesso ao material gratuito do YouTube, do Google Drive, é porque ela não está organizada. E se ela não está organizada, tudo vira uma bagunça. Pense com carinho nisso. Não é blá blá blá, não é lorota, é parar e pensar e refazer. Se você ficar 6 meses se reestruturando e se organizando e voltar a fazer educação domiciliar, e quando eu voltar eu digo assim, de uma forma mais estruturada, não que deva parar, você vai perceber a diferença. Eu tenho acompanhado famílias que têm feito isso, tenho escutado isso delas. Tá? Escutado, falando, olha, realmente tem mudado, tem melhorado. Como eu escutei de famílias que não falaram, Emerson, agora a gente aprendeu e tem feito. Como eu escutei de famílias que falaram, olha, eu não entendia o que era o dia do Senhor, agora eu tenho guardado o dia do Senhor. Não adianta eu querer, por exemplo, colocar aula para uma criança domingo. Domingo é dia para descansar. Façam a educação domiciliar se tornar momentos gostosos, onde todo mundo cresce e aprende junto.